Irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor que nos envolve neste momento, fruto da nossa disposição de dedicarmos alguns momentos de nosso tempo ao estudo dos textos evangélicos e da nossa doutrina espírita, permaneça em nossos corações. O nosso propósito na noite de hoje é o de comentarmos uma importante e muito conhecida passagem dos evangelhos, na qual nós teremos a oportunidade de identificar uma das principais características da mensagem de Jesus, que é a quebra de paradigmas. Paradigmas são modelos, padrões ou normas de que nos utilizamos para balizar o nosso comportamento, ainda mesmo quando esses modelos não correspondem a uma situação ideal, quando avaliado sob a ótica da nossa evolução espiritual. E estudando a mensagem do Mestre, nós vamos constatar que, além de se configurar numa fonte inesgotável de lições para cada um de nós e para todos nós, ela contém uma série de quebras de antigos paradigmas de comportamento que estavam arraigados nos homens já havia muito tempo. Essas quebras de paradigmas de comportamento se encontram em diversas partes dos textos evangélicos, mas estão mais concentradas na parte conhecida como o Sermão da Montanha. Nesses textos de Jesus, ele apresentou uma série de considerações utilizando a seguinte estrutura: ouvistes o que foi dito aos antigos, e depois, eu, porém, vos digo. Ele primeiro apresentava o padrão de comportamento vigente, para em seguida apresentar um novo padrão de comportamento, agora ajustado à sua mensagem de amor. Merece destaque nessa ocasião a quebra de um dos mais antigos paradigmas da humanidade, a chamada Lei de Talião, o conhecido olho por olho, dente por dente, que Jesus veio substituir por um novo conceito baseado na não violência e no perdão. Mas há outras quebras de paradigma importantes em outras partes dos evangelhos, dentre as quais vamos destacar o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana, narrado no Evangelho de João, no seu capítulo 4, nos versículos de 1 a 26. Vamos então recordar essa linda passagem dos Evangelhos para identificarmos essas quebras de paradigma. E vamos começar recordando os versículos de 1 a 3, onde está narrado. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e mergulhava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Para entendermos melhor os motivos que levaram Jesus a deixar a Judéia e empreender a viagem de volta à Galiléia, temos que ter em mente os acontecimentos imediatamente anteriores a este episódio e que se encontram narrados no capítulo 3 do Evangelho de João. Não tinham decorrido ainda muitos dias desde as alegres ocorrências das bodas de Caná, na Galiléia, ocasião em que Jesus protagonizou aquilo que o evangelista chamaria de seu primeiro prodígio, quando transformou a água em vinho, e vamos encontrá-lo agora em Jerusalém para as comemorações da Páscoa. Com ele, certamente seguiam seus primeiros discípulos, Simão Pedro, seu irmão André, o jovem João, filho de Zebedeu, Filipe e Natanael. Por enquanto, apenas 5. Só mais tarde
quando o mestre vai voltar a Galiléia, que Jesus fará o chamamento definitivo, compondo o grupo dos 12. Naqueles dias, havia uma grande afluência de peregrinos em direção a Jerusalém, vindos de todos os recantos. As estradas fervilhavam de viajantes e Jesus, em contato com o povo, fazia a sua semeadura, anunciando a boa nova. Em breve, João Batista será preso por ordem de Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e da Pérea, que vivia em adultério com a sua cunhada Herodíades. Quer seja por ter a sua conduta duramente censurada por João Batista, quer seja por temer-lhe uma ação política, devido ao grande número de discípulos de João, mas em qualquer das hipóteses, instigado por Herodíades, o tetrarca o recolherá à fortaleza de Maqueronte, aonde permanecerá preso até a sua morte, em trama também orquestrada por Herodíades, agora com a ajuda de sua filha Salomé. E foi justamente por ter tomado conhecimento da prisão de João Batista, como também do estado de inquietação que a sua presença suscitava nos fariseus e doutores da lei, que Jesus tomou então a decisão de deixar a Judéia e retornar para a Galiléia. Mas o que nós precisamos ter em mente é que esta viagem não era uma fuga do Mestre, e sim um ato de prudência,